E nós vamos conversar sobre um assunto trazido por um comentário colocado na página de Saúde pela Energia pela ministra Marques. Eu de verdade quero que essa conversa seja o início de uma discussão para a gente aprofundar nesse assunto, porque eu achei um tema bastante interessante e que certamente passa na experiência de todos vocês que trabalham que atuam como terapeutas. Na mensagem ela me colocou o seguinte: como tratar de pessoas que ainda estão adormecidas, na ignorância, no sentido literal da palavra, materialistas, muitas vezes com limitação de compreensão. E sou fisioterapeuta e lido com a população do SUS. E muitas vezes sinto enorme dificuldade em aplicar técnicas energéticas neles e tentar ensinar mudanças de paradigmas e quebra de crenças limitantes. E eu respondi a ela que iria tratar desse assunto, achei bem interessante, bem pertinente o que ela colocou, e que a gente iria tratar desse assunto aqui. E ela complementou: parece que essa população está a anos-luz de começar a entender essa mudança de paradigmas que a gente vem passando, e eles precisam tanto. Tem muito sofrimento social. Então eu quero começar colocando algumas coisas para vocês que eu acho que são fundamentais da gente conversar antes de tratar da questão que foi colocado, que é como a gente consegue vencer essa barreira mental que as pessoas têm para aceitarem um processo de tratamento em que tenha energização. Em primeiro lugar, a gente foi educado a acreditar naquilo que a gente vê. Né? Se eu não vi, eu não acredito. Um exemplo disso é que quando a gente, por exemplo, tem alguma sensação esquisita, né? Tá vindo com intuição, que pode acontecer alguma coisa negativa, a gente sempre fala: ah, bobagem, não estou vendo, isso aí não é verdade. Né? E muitas vezes depois a gente acaba comprovando que realmente tinha alguma coisa esquisita acontecendo, algum acontecimento negativo. Só para exemplificar, né? Então, mesmo diante de alimentos, algumas vezes a gente olha para o alimento e sente que não deveria comer aquilo, mas aceita, come e depois acaba passando por intoxicação, sentindo mal. Então, a gente não acredita naquilo que a gente não está vendo. Acredita no que vê, porque a gente foi educado a ser assim. Né? E um outro aspecto é que tudo se passa como se as doenças surgissem de repente. Ah, de repente ficou doente. De repente apareceu o câncer. Pesquisas publicadas pela ONU e publicadas pela NASA em 1969, então 48 anos atrás, mostravam que a grande maioria dos processos tumorais de câncer tem uma história de cerca de 20 anos. Então, quando ela aparece e mostra que está presente, na verdade já teve um processo de criação dessa doença em quase 20 anos. Então, não é de repente, mas a gente acredita que de repente as coisas surgem. A gente acredita que a doença é quase uma mágica negativa, ela acontece de repente. A gente tem essa crença. E tem outras crenças. Por exemplo, que se eu estou com um problema material, né, uma doença é um problema material, uma doença física é um problema material, então eu tenho que tratar materialmente. E como o corpo tem química, a gente foi ensinado que eu tenho que tratar com química. Por isso, para resolver isso, eu tenho que tomar ou remédios ou chás medicinais, enfim. Arranjo alguma forma que eu tenho que colocar materialmente para dentro para poder resolver. E aquilo que é mental ou emocional, eu aceito que possa ser tratado mentalmente. No entanto, o que as pesquisas científicas e pesquisas estatísticas, levantamentos estatísticos sobre a questão dos sentimentos e as doenças, a correlação entre elas, mostram é que muitas doenças são ligadas a fatores emocionais. Por exemplo, os pensamentos positivos e negativos, né, têm influência sobre a vida. Existem pesquisas comprovando isso, né, como a do
Bruce Lipton, por exemplo, mas se acredita que a gente verifica que pode ter essa interligação. Então, algumas dessas pesquisas, desses levantamentos estatísticos, mostram a correlação entre processos tumorais e mágoas, ressentimentos e coisas desse tipo, né? Por outro lado, envenenamentos como nas intoxicações, que é o caso de um cigarro, por exemplo, que provoca problemas no pulmão, ou mesmo intoxicações por alimento e coisas assim, mostram que fisicamente também acontece o envenenamento. E o que a gente pode perceber é que se a gente leva em conta o que a gente tem na mecânica quântica, física quântica, matéria é resultado de um processo de energia. O mundo, o cosmos, todo surgiu assim. Então, é a energia que gera a matéria, né? Isso já demonstrado amplamente há mais de 100 anos. E também a gente tem esse processo de que os envenenamentos também têm um efeito energético negativo. Então essas coisas estão já comprovadas. Mas são entendimentos muito complexos, especialmente para quem não vem estudando isso, para quem não veio se dedicando a pensar ou pegar informações sobre isso. E essas comprovações científicas, elas batem de frente, elas se contrapõem a crenças que impedem que a gente possa acreditar, o que a gente possa aceitar. Então, nesse vídeo, a gente não está discutindo sobre essa questão da raiz efetiva da doença, não é? Que a gente vai discutir em outros vídeos, mas sobre essa questão desses entendimentos que são complexos e que é difícil de aceitar para quem não veio adquirindo esses conhecimentos. Então, para resolver a questão que a Melissa levantou, né, que é a questão de como tratar de pessoas que ainda não conseguem compreender essa questão, eu vou colocar a minha experiência, que foi o que eu utilizei por anos e anos, e ainda utilizo quando é o caso de tratamento de alguma pessoa, inclusive durante todo o tempo que eu realizei as pesquisas, em que o que eu fazia era o seguinte: o que é que me facilitou para poder fazer? Aquelas pessoas que não acreditavam, eu pedia para elas para não acreditar mesmo. Não acredita. Não é para acreditar, porque se for verdade, se realmente funciona aquilo que a gente está fazendo, então vai dar certo. O resultado vai mostrar que esse resultado é possível, né? Então, se funciona ou não funciona, a experimentação pode levar para a crença, né? Então, com isso, eu saía da discussão racional para a posição de teste. E na posição de teste não tem confrontação, né? Depois disso, aplicada a energização, realizando a orientação, eu sempre pedi para que a pessoa avalie como ficou logo depois da energização. Antes da energização estava sentindo de um certo jeito, que ela relatou, e depois da energização, como ficou? Então, comparando os resultados, ela pode começar a acreditar, ou pode pensar que, bom, aconteceu por acaso, mas se acontecer de novo, já não é mais por acaso, né? A outra coisa que eu fazia também é que, ao encontrar novamente com a pessoa, para energizar novamente, ou para, de alguma forma, orientar novamente, eu pedia que ela comparasse como estava se sentindo nesse novo momento e antes de começar o processo de energização. Então, passado esse período, que mudanças aconteceram? Como não eram resultados esperados, ela passa a acreditar, né, comprova que o processo de energização era um processo que podia realmente produzir resultados. E assim a gente sai da discussão da crença. Foi assim que eu vim enfrentando, que eu vim colocando para as pessoas com quem eu vim
ministrando processos de energização e de tratamento através de energia. Bom, eu espero ter contribuído para aquilo que foi colocado no comentário, na página do Facebook. Espero que vocês coloquem também seus comentários para a gente poder aprofundar essa discussão, até porque eu falei de vários pontos que eventualmente precisam de mais esclarecimentos. Por favor, coloque seus comentários e vamos continuar esse assunto, porque eu acho que ele é extremamente importante para que a gente possa contribuir cada vez mais para a saúde das pessoas de maneira geral. Até o nosso próximo episódio.